Gente, estamos começando mais um CDL+, o podcast da CDL. Nosso podcast sempre trazendo grandes empresários, grandes líderes aqui. E hoje, uma pessoa especial, um grande gestor, um dos maiores gestores aqui da nossa cidade, José Francisco Rodrigues Dedé. Bem-vindo, Dedé, ao podcast CDL+. Muito conhecido como Dedé, né? Mas agora qual é o nome verdadeiro? É José Francisco Rodrigues só? Rodrigues, é. Porque primeiro a gente abre um crediário com a pessoa. José Francisco Rodrigues. O Rodrigues é de quê? De pai, de mãe? Como é que é isso? Pai. Dedé, alguém era ligado ao comércio, sua família? Seu pai, sua mãe era ligado ao comércio? Não. Meu avô é que tinha comércio na roça, né? É. Mas isso há muitos anos, 80 anos atrás. Conta pra gente como é que foi até você chegar ao comércio. De estudante do menino até chegar ao comércio, no início. Primeiro, boa tarde para todos. Muito obrigado pela essa deferência que vocês fizeram aí. É um prazer estar mais uma vez nessa casa que eu tanto estimo. A minha vida começou cedo. Eu nasci na roça, nasci em Santa Bárbara, perto aqui de Chaves Santa Maria, para quem pessoal de Campos. E vim para Campos estudar. Naquela época a gente só vinha depois de 7 anos, só podia entrar no colégio depois de 7 anos, não tinha maternal, não tinha nada. Então o mundo era outro mundo, né? Então eu ingressei e vim estudar aqui em Campos. Estudei no Externato Menino Jesus, um colégio que já até acabou, depois passei para o Externato Regina, enfim. Fui a primeira turma do Salesiano aqui em Campos, quando inaugurou o Salesiano, e depois eu fui interno. Meu pai me internou em Juiz de Fora. Eu fui estudar num colégio americano chamado Granbury. Tinha uma coisa na época em Campos que botava os filhos para estudar fora, né? Tinha muita gente. Estudava em Friburgo, não tinha? Muita gente. Muitos colegas meus. Mas geralmente o colégio interno era quando o adolescente era meio rebelde, meio levado. Não era o caso não, né, Dedé? Não era o seu caso não, Dedé? Talvez até fosse um pouco, né? Mas aí eu fui interno nesse colégio, onde aprendi muito. Qual idade mais ou menos, Dedé? Lembra? Eu tinha já para 14 anos. Eu acho que foi isso. Porque as pessoas começavam a entrar no colégio aos 7 anos de idade. Quer dizer, você para fazer admissão... Já entrava para alfabetizar, né? E você, quando entrava na admissão, tinha que ter 11 anos. Quer dizer, então tinha que ter mais de 11 anos, quer dizer, tinha que ter 11 anos para poder entrar no ginásio, antigamente, que hoje é... O fundamental, eu acho. Não, segundo grau, não, primeiro grau, não sei. Já mudou de nome também, desde que eu saí da escola já mudou umas 2 vezes. E depois era o científico. Então você estudou científico, Não, eu estudei o ginásio, já fui interno lá, no ginásio. Entendeu? Depois, o científico, depois eu fiz exame para a Escola de Aeronáutica, Escola Militar, onde eu fiquei 4 anos. 4 anos como militar? Como militar, eu sou oficial da reserva, eu sou segundo tenente da reserva, da aeronáutica. Essa fase do militar não sabia, nem que você tinha voado por lá. Mas fiquei depois... Mas era um desejo seu seguir a carreira militar? Era seguir, mas depois, quer dizer, era um desejo meu no início da minha vida, né? Depois a gente vai crescendo, não sei, e aí passou essa vontade. Desenvolvendo novos pensamentos. Resolvi sair da escola, Se desligou de lá da vida militar? Me desliguei e vim fazer faculdade. De quê? Fiz matemática e física. Mas com o intuito de dar aula? Ou... eu me engracei a dar aula em algumas vezes, mas não tive muita paciência, não foi o caminho. Eu acho que tinha alguma coisa me chamando para o comércio, para coisa. E foi aí que Mas até então, que idade você estava quando você fez faculdade? Que idade? Quando eu estava em faculdade, eu tinha 18 anos quando eu passei para a faculdade. Até então, nenhuma vontade do comércio, nenhuma participação. Não passava nada não tinha sido vendedor, passou por nada disso? Nada, porque sempre foi a escola de aeronáutica, depois interno, enfim. Eu nunca tive a oportunidade de negociar nada, entendeu? Aí começou a faculdade? Aí comecei a faculdade, fiz faculdade de matemática e física. Concluiu? Concluí, me engracei a dar aula, mas não foi a minha... Casou nesse período, não? Casei nesse período com Vânia, entendeu? Em 1971 eu casei. E aí sobrevivia de quê? Professor? Professor, dando aulazinha. Vocês não lembram ninguém, nem você que é o mais velho aqui, talvez o curso Savá. Lembro se cursava um nome. O nome dele, que era Luiz Magalhães, irmão daquele dentista famoso, doutor... família Magalhães. Tinha o doutor Gastão Magalhães, e Luiz foi que foi... Que é uma referência de dentista de hoje, doutor Gastão, né? Doutor Gastão Gastãozinho. Aí dava aula em cursinho. Dava aula em cursinho. E era isso que você casou assim? Eu casei assim. E daí para frente,
Depois eu não tive, eu fui ser vendedor, aí me ofereceram um dia uma venda para mim distribuir biscoito em Campos, eu fui distribuir biscoito do Shen, dali eu saí... Do Shen, você não sabe não, mas do Shen era uma marca muito conhecida. Tipo Piraquê. Do e depois Shen. ela foi encampada e passou, e daí eu fui convidado para indústria Semeraro, era uma indústria que fazia fogão Semer, tipo fogão DAC, fogão Brastemp. Essa indústria, muitos anos depois, quase 20 anos, foi comprada pela Brastemp. E essa indústria era na cidade? Não, aqui não, era em São Paulo. E eu viajava muito, viajava para o estado do Rio. Eles me deram para distribuir no estado do Rio, no Espírito Santo, uma parte de Minas, ia Governador Valadares, né, Juiz de Fora, ia era Vassoura, Miguel Pereira, Resende, só não tinha Rio de Janeiro. Você viajava vendendo a marca. Vendendo, representante de venda da indústria. Da indústria, eu vendia muito, mas a gente vendia mais, era carga fechada, entendeu? Não era... Para grandes players. Não era vender... Varejo. Já tinha magazine naquela época, já tinha uma grande muito loja? Pouco, magazine não, só tinha Telerio no Rio de Janeiro e Niterói. No interior não no tinha? No interior não tinha aqui era Pessoal Marins, era, como é que é? Distribuidora Mercantil. Distribuidora Mercantil. Na Santos Dumont. Na Santos Dumont. Tinha Vitória, tinha bastante, tinha Distribuidora Mercantil também, e outras lojas, Giacomini e outras mais. Juiz de Fora que tinha. E no interior tinha aquelas casas grandes que, por exemplo, Mantena, que a gente ia num lugar desse, chegava lá, tinha lá um distribuidor que ele vendia fogão, geladeira, arroz, feijão, tecido. Era uma coisa completamente diferente do que nós conhecemos hoje como um comércio. E aí, toquei. Depois dessa época, eu fiquei lá bastante tempo e vim para Campos e comprei um areal. É muita história. Aí o professor vendeu fogão, agora teve um areal. Comprei um areal. Um areal ali na Beira Rio, que era de Geraldo Manuel, comprei dele, aí comprei uns caminhões, comprei reta escavadeira e fui tocando. E nesse areal eu fiquei aí talvez uns 10 anos. Tudo sozinho, né? No areal você era sozinho? Tinha sócio? Não, sozinho. Aí comprou caminhão? Isso você tinha quantos anos, mais ou menos, na época? Eu já era casado, já tinha filhos, eu tinha uns 26 anos, 27 anos. Minha vida, eu casei com 22 anos. Quer dizer, eu estou com 74, faço agora em mais de 51 anos de casado. Então, você vê que é muito tempo. Eu casei, eu ia fazer 23 anos, eu tinha 22 anos. É legal que quem quer se tornar empreendedor em busca de estabilidade, aqui a gente está falando de um universo de 10 anos de vida profissional, olha quanta coisa a gente já falou. Ele já passou em 10 anos ali de vida profissional. E o histórico de Dedé, né, de Zé Francisco, totalmente diferente dos outros entrevistados. Por exemplo, o Joilson já nasceu com venda, a Luísa Godoy, outros entrevistados que passaram por aqui, passaram isso aí. E o Zé Francisco, ele foi crescendo, vai chegar ainda em um grande grupo ainda que a gente vai ver lá na frente na história dele, mas foi um caminho que foi subindo, foi subindo degrauzinho, chegando em patamar. Chegava um patamar, parava, cuidava. Né? E aí, foi o areal. Quando eu comprei o areal, fiquei alguns anos, acho uns 5 anos, 4, 5 anos com o areal. Então esse foi seu primeiro negócio próprio sozinho. Foi o areal. Sozinho. E aí, de repente, eu tinha um amigo que era Roberto Faria e tinha Braulio. E o Braulio, eu conheci Braulio como ele corria de kart, quer dizer, ele da mesma idade minha, todos nós, eu, Roberto Faria, ele. Estudou com você não, né? Não estudou comigo não, mas éramos parceiros de ir para a fazenda, frequentávamos às vezes, principalmente Roberto Faria. Mas Braulio não era de Campos? Não, de Muriaé, e Roberto também era na atividade. Mas como eu tinha morado, quando eu estudei um pedaço da minha vida, novo, quando o papai saiu daqui de Campos, eu fui morar em Itapiruna. E morei em Itapiruna, antes de ir interno para Juiz de Fora, entendeu? Eu já vou até me antecipar um pouco, mas o Zé Francisco já mostra que desde novo, ele sempre foi o network, ele sempre fazia isso aí. Você vê que ele já começou a interagir com pessoas e que futuramente agregar, futuramente virou negócio, né? Mas sim. Aí quando eu estou no Areal, aí começou Roberto e Braulio me assediando, no bom sentido, para me largar meu negócio e trabalhar com eles. Eles tinham comprado em Campos o primeiro negócio dele, do Grupo Líder, que foi a Mercedes-Benz.
que era ali onde foi a Abracon, na rua Rocha Leão. Era primeiro ali era Mercedes-Benz. Era Mercedes-Benz, foi ali. Você não conhecia nada de carro? Nunca trabalhei com carro na vida. Nem era apaixonado por carro nessa época ainda? Tá certo? Mas era uma questão só de gestão. Então, e aí entrei com eles, para poder trabalhar. E nesse entrar de trabalhar, fiquei com eles 33 anos. E já entrou no cargo mesmo de gerente? Não, eu já entrei como gerente, depois na época foi gerente geral, e depois o grupo foi crescendo e nós criamos a diretoria. Porque aí o grupo também foi crescendo também, né? O grupo não começou com a Mercedes-Benz, depois veio logo a segunda... A Ford. Veio a Ford. Depois que veio a Volkswagen, depois a Hyundai e depois a Toyota. Mas nisso, nesse inteirinho, a Mercedes mudou para Guarulhos. Mudamos para Guarulhos. Lá, aquela época de construção. Eu participei de todo esse processo de construção lá, de trazer para cá. Isso tudo você estava na direção? Já estava no grupo. Mas aí o Areal, só para fechar essa porta. Aí eu acabei vendendo o Areal. Vendi o Areal. Existe até hoje o Areal ainda? Existe. Não tem mais os equipamentos que eu tinha. Eu tinha uns caminhões, eu tinha comprado uns caminhões cargo novinhos, umas máquinas boas, tinha dado uma investida. Tinha dado uma investida nele boa, ficou um negócio. Aproveitei aquele plano de colo lá atrás, os planos cruzados, essas coisas. Enfim, aí eu tive uma... Quer dizer, naquela época, a pessoa que não tem muito recurso, para a pessoa empreender, ele tem que ter peito, vamos dizer assim, né? Tem que ter coragem para chegar e realmente... E nessa época já tinha essa facilidade, por exemplo, agora a gente tem um patrocinador no nosso podcast, que é o Sicredi, mas naquela época não tinha tanta facilidade de acesso, ou já tinha esse acesso não só tinha ao crédito, era Banco Brasil e Bradesco, que eram os maiores bancos. Tinha o Banco da Bahia aqui em Campos, quer dizer, acho que pouca gente conheceu. Tinha o Crédito Real... Aí depois veio o Banorte, mas o grande... Mas praticamente dava crédito a quem já tinha um dinheiro grande. E também você tinha que ter relacionamento. Eu, por exemplo, ia lá para o Banco Brasil, chegava lá no quinto andar, era um andar inteiro de pessoas para fazer financiamento, você chegava lá na mesa do gerente daquela área que eu estava querendo, pleiteando, e você chegava, contava a sua história, chamava ele para ir lá para ver o que você estava fazendo, entendeu? Então... Teve muita coisa. Mas eu acho que relacionamento, você está falando, citou relacionamento, ele é uma palavra muito importante no desenhar da sua carreira e crescimento profissional. Desde que você entrou no Grupo Líder, como você falou, por uma amizade com esses dois, mas todo o seu crescimento, assim, eu sempre acompanhei bem a sua história, mas sempre você muito bem relacionado em tudo, você sempre... foi cativável trazer para perto. Eu acho que é uma marca sua isso, mas você tem essa facilidade ou essa habilidade, né? Não vou dizer habilidade, eu acho que isso aí é nato das pessoas. Tem pessoas que são simpáticas e tem pessoas que não são simpáticas. Sim. Eu, graças a Deus, não consigo me relacionar bem com as pessoas. Você vê, tanto que, por exemplo, aqui em Campos existe quer dizer, no estado do Rio tem um sindicato das concessionárias, Sincodiv, que é dos concessionários de veículos, e tem um Sindicom, que é dos funcionários. Quem era presidente do Sincodiv? Era Zé Francisco. Quer dizer, eu como empregado, que naquela época eu não era nem diretor ainda, não constava no contrato social. Chegou na presidência do sindicato. Do sindicato. A mesma coisa depois aconteceu, depois quando eu já fui diretor e tudo. Quer dizer, a Bradif é uma associação brasileira dos distribuidores Ford. E eu fui diretor dela por muitos anos, mais de 8 anos. Enfim, e isso é Brasil inteiro. Isso. Aí a sede é São Paulo. Então, isso não é uma coisa que você tem amizades aqui. Que você vai criar amizade com pessoas do Nordeste, pessoas do Sul, de Santa Catarina. Relacionamento, né? Você tem que ter para você chegar a uma posição. Perfeito. Dessa, quer dizer... a palavra hoje mais moderna, um network, né? Se você não tiver um network... você fazer um relacionamento. E até para você vender os seus produtos, você tem pessoas, você tem que ter um relacionamento, senão você não vende. Aí eu posso falar um pouquinho, né, que o Dedé me convidou para a primeira gestão minha de diretor da casa, foi na sua gestão, e a gente acaba vendo a formação da equipe, né? Como esse network passa até por reconhecer
as valências de cada um na hora de você montar a sua equipe, né? Então, acho que até isso você pode falar muito bem no seu trajeto aí de gestão, né? Como é que era essa montagem de equipe para você? Como é que você fazia isso? Tem muita gente ainda hoje que tem medo de contratar cabeças boas, porque ele acha que o cara bom demais, ele pode... Eu, pelo contrário, eu sempre tive pessoas melhores, bem melhores do que eu para trabalhar comigo, porque essas pessoas trariam para mim e depois o sucesso seria meu. Eu, como diretor de um lugar, de uma coisa, se aquela empresa fosse bem, eu estaria bem. Se ela fosse por buraco, eu estaria ruim. E a gente, quando a gente pensa que nós temos que estar presente também, você não cresce. Você só cresce no momento em que você tenha o desprendimento de realmente falar assim, vamos soltar. Então há esse receio hoje das pessoas acharem que alguém melhor pode ocupar o local delas, seria isso? Tem isso também do local delas e até quer dizer, o local, quando você é dono, você já não tem essa preocupação, mas aí, de qualquer maneira, fica com medo das pessoas sobressaírem mais do que você. Entendi. Mas a pessoa tem que... Se você contratar um cara bom, é melhor você ter um cara bom do que ter um cara ruim. E aí se despide de vaidade, né? Exatamente. Para mim é um grande chamada que ele deu aqui nessa coisa aqui, foi quando falou que ele chama uma pessoa técnica que conhece muito mais para fazer parte da equipe dele. E realmente, a gente vê não só na administração empresarial, mas na administração pública, que às vezes a pessoa tem medo. E você não tem esse medo. Para mim, isso foi a grande diferencial seu, foi isso aí. De você conseguir enxergar isso diferente e monta uma equipe técnica, né? E não ter a vaidade de falar assim, isso aqui eu não domino, isso aqui eu não sei, vou trazer alguém que saiba, que domine, que vai fazer melhor que eu, inclusive, e vai, como um todo, puxar essa empresa para frente. Você quer ver um dado hoje, que hoje é normal, que é tudo? Vocês acreditam ou não, eu fui ver computador com 50 anos de idade. Entendeu? Hoje você tem neto. Eu tenho neto com 3 anos que mexe no telefone celular. Então, já nasce sabendo, parece. A minha dificuldade Você viveu a informatização da sua empresa. Foi muito grande. Então, hoje eu contrato gente, eu tenho que procurar gente, eu sou ávido por essa coisa de gente que saibam aquilo, que possam me ensinar. Mano. Não tem essa de você não aprender. Quer dizer, que achar que sabe tudo. Não. Não, você não sabe. Chama uma pessoa que saiba. Às vezes, o mecânico, quer dizer, eu, no meu ramo de atividade, que eu fiquei 30 anos, que você pegar, eu nesse período, eu aprendi muito com o mecânico, eu aprendi muito com outros funcionários. Então você pode até afirmar que o segredo do sucesso é escolher bem quem vai estar na sua equipe, quem vai estar do seu lado. Sem dúvida nenhuma. Teve uma frase que eu estou tentando me lembrar que não consegui, que foi de um americano que ele falou que vocês podem tirar todo o negócio dele, mas deixa a equipe dele com ele que ele sobrevive lá. Você pode tirar todo ele. Você tira a FEMAC sua todinha, mas deixa a Edivar Júnior com a equipe que você escolher, constrói de novo. Você constrói de novo. Agora, se você tirou essa equipe, meu amigo, para fazer ela é muito mais difícil, mesmo que você tenha. E até voltando aqui um pouquinho, nesse seu ingresso na carreira automobilística, digamos assim, qual era a importância dos seus antigos patrões, vamos dizer assim, depois sócios, no seu crescimento e no desenvolvimento até da sua equipe? Eles tinham valências que você não tinha, eles escolheram você justamente porque eles não tinham essa capacidade que você tem de agregar e de escolher bem a equipe. Como é que foi essa escolha? Duas coisas eu posso falar. Primeiro, para mim foi importantíssimo esse relacionamento no grupo. Agora, eles eram extremamente inteligentes, tanto o Braulio quanto o Roberto, e eles perceberam que para crescer você tem que dividir. Se você não dividir para somar, é uma conta que você às vezes pensa, como é que é essa conta? É dividir para somar. Então, se você consegue ter uma empresa aqui em Campos, 2 aqui em Campos, 3 aqui em Campos, você já está... Agora, como é que você vai ter uma empresa aqui em Campos, outra em Itapiruna, outra em Vitória, outra no Rio de Janeiro? Se você não delegar, não tiver gente ao seu lado capaz que possa fazer isso, você não vai sair. O sucesso está ali na frente. E sempre com profissionalismo, né? Regendo o negócio. Muito profissionalismo. E qual foi no seu momento assim, de auge durante essa trajetória? Assim, fala pra gente números. Números de agência, marcas que você chegou a comandar, quantos funcionários você chegou a comandar assim, dentro do seu momento mais no ápice? Assim. Quer dizer, no momento lá atrás, quando eu entrei no grupo, nós tínhamos
6 concessionárias de automóvel. Tinha uma em Muriaé, Itapiruna, 2 em Muriaé, uma em Itapiruna e uma em Vitória, Cachoeiro, 2 em Cachoeiro e uma em Vitória. E veio Campos. E aí começamos. Quando eu me aposentei do grupo, nós estávamos com 74 concessionários. Quer dizer, 74 espalhadas na região toda. E isso abrangendo quantas marcas? Abrangendo Ford, Chevrolet, Fiat, Volkswagen e Hyundai. As principais players do mercado no momento estavam dentro da carteira. A Bracon, quando eu entrei na Bracon em Campos, aqui ela era só uma empresa aqui e tinha uma em Cachoeiro. Depois nós abrimos Itapiruna, abrimos Macaé, abrimos Cabo Frio, abrimos Rio de Janeiro, 2 no Rio, uma na Barra e outra em Campo Grande. E tivemos Hyundai também, que nós abrimos Vitória, viramos Campos, e depois abrimos Colatina, e São Mateus, foi embora. E a gente está falando de quantos funcionários nisso aí? O grupo todo, ele hoje tem em torno de 4.800 funcionários. Nossa, quer dizer, e diretamente subordinados a você? Aqui eu era diretor da Hyundai e da Ford. Da Ford, na época que eu trabalhava. Mas como eu era o único diretor residente na região, o RH, vamos dizer assim, de todo o grupo era sobre minha responsabilidade aqui no grupo. Enfim, a gente acabava dando uns pitacos também nas outras marcas também. Mas depois você acarretou algumas agências, Macaé... Não, então abri Macaé, abri Cabo Frio, abri 2 no Rio. As pessoas já estão sabendo que você está aqui, estão mandando perguntas aqui, chegando aqui da Luiz Balbi. Você foi durante anos, que até está dentro do assunto agora aqui, você foi durante décadas executivo de um dos principais grupos empresariais do país, que é o poderoso Grupo Líder. Como é a atmosfera em ter o poder decisório em um mundo desses grandes negócios? Quando você acabou realmente tendo todo o poder nesse grupo, né? E de decidir, não só trabalhisticamente, mas uma série de outros caminhos lá dentro. Como é que foi essa... O grupo, quando ele é grande, quando você, quer dizer, as pessoas que estão hoje no meu cargo, quer dizer, que eu acho que pouca gente está, você tem hoje, o poder decisório é importante, você tem que decidir. Errar tentando acertar. Você não pode, o pior erro é por não omissão. Tentar. É por omissão. Você tem que tentar. Eu nunca tive problema nenhum. Vamos até repetir isso aí. O maior erro é a omissão. É a omissão. É você errar por omissão. Não errar. Porque no momento que você está tentando acertar, você está mostrando que você não está parado, você está fazendo alguma coisa. Eu nunca tive problema nenhum nesse sentido que ele perguntou. Se as minhas decisões, eu fazia parte, eu ia para o Rio, eu discutia suas colocações. Para você ter noção, por exemplo, na época áurea, que você me perguntou aqui do faturamento, você ia às fábricas naquela época, em 2013, 2014, que foi o auge da indústria automobilística no país. Eu ia para São Paulo, chegava lá na fábrica, assim, eu vou comprar 2.500 carros. Quer dizer, eu não consultava ninguém para saber. Você já dimensionava, isso nem trocava ideia. Ninguém, a minha cabeça estava ali. A sua expertise. E tal, eu comprava os carros, quer dizer, logicamente dividia, depois tinha uma subdivisão por modelos, por cores. Mas eram 2.500 unidades que você saía daqui. Numa atacada só? Numa atacada só. É uma compra. Se você está fazendo a compra hoje de um carro hoje que vale R$100 mil, você faz a compra. O nosso faturamento naquela época já girava aí em torno de 30 milhões mês, entendeu? Então era um faturamento alto, muito alto. Do grupo? Não, só das empresas que eu tomava. Que estava dentro do seu guarda-chuva, do seu escopo do meu ali. Guarda-chuva, Era muita coisa. Eu ouvia falar, uma história pode dizer, só para poder ilustrar. A pessoa fala de uma venda de carro boa de uma agência de 20 a 25 carros mês, é mais ou menos isso? Ou não tem um número? Não, quer dizer, 20 a 25 carros mês é para você poder ter uma empresa que você sobreviver. É o ponto de equilíbrio. Quer dizer, a Bracon não era sua meta. A Bracon aqui no momento alto dele eu vendia 80 carros. Macaé eu vendia 120, 130. Rio de Janeiro eu vendia 200 carros, entendeu? Mês numa loja. Então, é um volume... Esse valor que eu dei bem por baixo. É para sobreviver. Para pagar as contas. Logicamente que cada negócio é um negócio. Quando você tem uma empresa sua, é empresa minha, eu botava a minha esposa para ser
caixa, botava o custo estava lá embaixo. Custo lá embaixo, você com 15 carros, você sobrevive, tranquilo. Mas se você não tem, não é só a venda do carro, é peça. O grupo já começou bem profissional, já vinha... Muito. Já vinha com uma estrutura boa? Muito boa, desde o início, muita visão, muito ávido, muito aguerrido, você chegar e as oportunidades aparecessem, nós agarrávamos a oportunidade. Nós três aqui já aprendemos muito com você na sua parte organização, principalmente a parte trabalhista. Você tem você consegue botar um rumo, num controle, uma administração muito boa nisso aí. O coração nunca pesa na hora de você tomar uma atitude? Pesa, mas você tem que, acima de tudo, você pode até ajudar. Eu ajudei muita gente, muito. Entendeu? Mas na hora de você chegar, porque você tem que pensar na empresa, você não pode pensar com o coração. Se ela não produz, não ia continuar. Se a pessoa não produz, não continua. Não continua, mandava embora, chamava na minha sala, mandava aqui, você não fez isso, não. Posso até te ajudar fora daqui. Vou te ajudar fora daqui, vou te arranjar um emprego que você talvez consiga, banco você por fora, entendeu? Mas não Você nunca segurou nada. Nada. Isso a gente aprendeu muito bem com o Zé Francisco, né? É aquela história, CNPJ não tem coração. Não tem. Mas não essa frase não é para levar para um lado frio ou ruim. Não, é porque é técnico, são escolhas técnicas, são escolhas que você tem que ser feito. Profissional. E de repente até aquele profissional ele não estava nem feliz naquele lugar ali. Exatamente. Já que ele não estava produzindo, já que ele não tinha resultado, talvez você vai se enxergar até lá na frente depois, né? Mas isso Dedé, ele tem essa firmeza muito grande. A gente aprendeu muito com ele. Para quem não sabe, gente, Zé Francisco foi o presidente anterior aqui da CDL e ele deu uma arrumada na casa, porque se tocou muito tempo a CDL com o coração. E Dedé tocou como profissional, né? Trouxe essa gestão profissional. E até uma dúvida que eu tenho, e que eu acho que eu nunca te perguntei, e eu vou aproveitar esse momento. Como é que foi para o José Francisco a parte teórica? Porque a gente está vendo aqui que você nunca teve medo e assumia as coisas e trocava de ramo como quem troca de roupa e nunca teve problema. Mas você tem a sua bagagem de educacional, a gente viu até a faculdade de matemática ali, mas a parte teórica, um curso de gestão, uma faculdade, algo voltado para isso, teve ou foi mesmo nessa escola da vida? Eu não fiz faculdade de gestão nenhuma, depois não. Depois parei na faculdade e, logicamente, fiz cursos fora essas grandes montadoras, essas multinacionais. A empresa investiu ou você buscava? Não, eu buscava e eles também investiam. E a própria montadora exigia da gente essa capacitação. Entendeu? Isso era muito importante, essa capacitação. Eu fui fora do país para fazer. Isso foi te dando bagagem para tomar as decisões de forma mais assertiva, com certeza. Lógico. Porque a gente vê características de gestão de RH mesmo no Dedé que são teóricas, sim, mas que foram feitas ali na prática, no dia a dia, no conhecimento. Porque, na realidade, eu tinha aqui sob meu guarda-chuva, foi o termo que você usou aqui, na época aí, mas na época áurea mesmo, tinha aí uns 800 funcionários. Sob a sua então seu comando direto ali. Então a gente tinha que ter. E eu não estava presente toda hora. Eu ia ao Rio de Janeiro, Itapiruna. Então a gente tinha alguma coisa, a gente tinha que ter firmeza naquilo que está fazendo. Entendeu? Então são números expressivos, 800 funcionários, 30 milhões de faturamento, né? São números bem expressivos mas nós estamos falando isso na época lá atrás. Mas é importante porque eu acho que nessa época que teve essa alta demanda, né, consequentemente todos os processos internos dentro da empresa foram também levados a um volume maior, porque quanto mais faturamento, mais gente, mais processo no dia a dia tem que ser feito, né? E você controlar isso, né, na posição de cima, né, é uma situação realmente que envolve muitos detalhes, muitas curiosidades, né? Então, assim, o que você indica? Porque você viveu negócio particular, né, e conseguiu viver um negócio também de grande magnitude, né? O que você indica, assim, esse segredo desse crescimento? Porque o grupo líder não começou nesse patamar, ele cresceu. Lógico, eu falei com você. Exatamente. Você fez parte do crescimento. E eles têm clareza disso. E qual que foi, acho que, o
combustível, o grande fator que fez com que esse crescimento acontecer, até para servir de exemplo para as empresas que estão buscando crescer, né? E esse pode ser até um exemplo para elas. Em primeiro lugar, foi muito trabalho, né? Eu sempre fui uma pessoa que chegava 7 e pouca da manhã e saía 7 horas da noite, 6 horas. Primeira a chegar e última a sair da empresa? Era sempre muito trabalho. Né? E você ter gente... Só uma licencinha. Mais uma vez, né? Eu sou o chato do podcast. Mesmo ele como funcionário, a veia do empreendedor que o empreendedor não tem hora. Tem não. Cartão de ponto não existe. A gente dorme e acorda pensando no nosso negócio. E mesmo você na posição de funcionário, mesmo num cargo alto, você manteve esse pensamento de empreendedor, de gestão e não descansa. O empreendedor não pode pensar com limite, né? Com limite de horário. De horário de nada. Nada. Você tem que tocar. E você ter gente... Quer dizer, para você ter uma ideia, respondendo um pouco ali, a Bracon no início, em 1994, nós tínhamos ali 102, 103 funcionários. Então, só a Bracon. Só a Bracon, em 94. Vamos esquecer agora... 102, 104, que é a agência de venda de carros e oficina. Não, e oficina. E oficina. Aí nós vamos trazendo. Logicamente que a computação, o mundo ajudou muito a essa... Nós tínhamos muita gente em contabilidade, muita gente trabalhando, gente para fax, gente para... Mas o momento foi trazendo e que eu terminei com 38 funcionários. Então, você enxugar a sua empresa. Mas o mais importante não é você enxugar, você achar assim, eu tenho 50 pessoas e vou botar para trabalhar, eu vou trabalhar com 40. Você está enxugando 10 pessoas. Mas se você não mexer no tabuleiro seu de xadrez, essas 40 pessoas não tiverem capacidade para trabalho, está vestindo a camisa da sua empresa, você não consegue chegar. Você saiu de 100 e pouco, quando você falou? Eu vim para 38. 38. E continuou dando qualidade, atendimento? Tudo. É melhor você ter 40 a fim de trabalhar que vale por 100 do que ter os 100 que estão... Que estão ali. Muita gente acaba se complicando, acaba tendo um bate-papo dentro da própria empresa, entendeu? Hoje, mais do que nunca, desvia o celular, o foco, né? Você entendeu? Mas e o combustível para o crescimento, né? Você o trabalho. E eu aprendi muito também, foi com o japonês. Uma vez, a primeira vez que eu fui na... Japonês é uma pessoa específica ou o japonês? Não, o japonês... Cultura japonesa. A primeira vez que eu fui na fábrica da Toyota, em São Paulo, era um galpão enorme, gente. Devia ter mais ou menos, assim, vamos botar um número, umas 120, umas 100 pessoas trabalhando naquele galpão. E no fundo da sala desse galpão tinha talvez assim de 4x4. Vamos botar que seja 4x4. Blindado. Uma salinha 4x4 com uma pessoa lá dentro. Ou mais, ou 5x5, uma coisa assim. Já é um tamanho bom. E você chegava na recepção, eu queria falar com o senhor Edivar, estava lá a relação dos funcionários, estava lá Edivar, eu pegava, falava com o senhor Edivar por telefone, o senhor Edivar me atendia e o senhor Edivar vinha aqui fora, me apanhava, nós sentávamos numa salinha ao lado e conversava e vendia meu peixe. Aí eu falei assim, gente, que coisa louca. Quer dizer, você não tem funcionário. E aquelas pessoas trabalhando, não tinha parede, não tinha nada. Então você não tinha gente conversando, só tinha gente trabalhando, japonês e brasileiro também. Não tinha celular para ninguém ficar... Mas a cultura da empresa já aplicada ali naquele chão de fábrica. Naquele chão de fábrica ali, que aquelas pessoas só trabalhando, faturamento, você fazia tudo ali, vendas, tudo. Eles falavam por telefone, você ligava para eles, ligavam para aqui, falando. Aí você vê a simplicidade. Quando eu fui lá conversar, fui lá tratar de assuntos da Toyota, para o grupo, aí conversando era um brasileiro, um rapaz, me atingi muito, levei ele para almoçar, convidei, ele foi comigo, e nós tivemos a oportunidade de ter uma conversa maior. Aí ele foi e falou assim, eu falei assim que nós queríamos expandir no grupo, quer dizer, essa ambição que a gente tinha, que isso era a cultura do grupo, no grupo líder também, entendeu? E aí ele falou assim, peraí que eu vou na volta. Aí quando nós voltamos, ele chamou o presidente da Toyota para falar comigo. Aí eu vim falar com o presidente da Toyota, Brasil, lógico. Aí ele sentou na sala com o intérprete, porque ele estava por pouco tempo, estava muito pouca
tempo no Brasil. Pouca vivência ainda. Pouca vivência. E aí começamos a bater um papo e tal, e eles ofereceram Niterói pra gente. Eu falei assim, eu quero Niterói. Nós vamos abrir uma loja em Niterói. E aí voltei para campo, falei, brother, falei isso, e realmente aconteceu. E aí depois o poder decisório foi seu. Você tinha o poder decisório. Você tomou essa decisão lá no momento de... Você tinha carta branca para poder tomar esse tipo de decisão. Não vou dizer que eu tinha carta branca, mas a oportunidade apareceu. Sim. É um ditado que tem na roça, quem é da roça aqui, da Baixada aqui, só ele aqui, vocês são mais novos. Da pedra. O cavalo selado não passa na sua frente toda hora. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Então, quando o cavalo selado passa, você tem que montar no cavalo. Então, aquilo ali era uma oportunidade. Eu tinha visto que a oportunidade. Eu podia depois o Braulio chegar e falar assim, não, eu não quero mais. Quer dizer, ele passava para outro, não tinha nada, não foi assinado, não foi, entendeu? Mas eu tinha certeza. O apalavrado valeu, né? Que o grupo que eu representava tinha essa vontade. Era melhor se arrepender de ter dado errado e feito do que se arrepender de não ter... Já pensou, e de perder uma chance dessa, né? Montar o cavalo. Voltar ao assunto da omissão. Exatamente. Errar por omissão, não. Eu podia ter errado por ser muito assertivo, querer fazer a coisa acontecer. Aproveitando aqui, para quem está assistindo aí a gente... convidar para se inscrever no canal, que é importante sempre frisar isso, né? Porque às vezes a pessoa está assistindo o vídeo ali. Como que se inscreve no canal? Tem um botãozinho de inscrever embaixo do vídeo, tem ali inscrever, que aí você fica inscrito e toda vez que surgir um novo vídeo, você clicar no sininho, você vai ser notificado que tem um podcast novo. Vou complicar o editor. Tá aqui, ó. Vai botar um sininho. Então se inscreve no canal, realmente. Que a gente está sempre trazendo conteúdo como esse relevante. Você até japonês, né? Desse cultura japonesa. No Instagram, podcast_CDL também. Acompanha a gente lá, que a gente está postando as novidades e os próximos convidados também. E a gente vai convidar vocês a participar, mandando pergunta, mandando sugestão de quem você quer estar sentado aqui com a gente. Porque eu acho que é um conteúdo que... principalmente para nós que somos mais novos, né, de suma importância pegar um cara com a bagagem que tem o Dedé e tá trazendo pra gente essa história de gestão dele aí. Eu tô lembrando de histórias aqui com o Dedé. Eu tô bem quietinho agora porque pediram para eu ficar quieto, que eu tô falando muito aqui. Né? Eu tava falando mais com o entrevistado. Dedé, você contou, a gente vai lembrar de histórias lá na frente e atrás. Dia desses a gente estava aqui nessa mesa de CDL discutindo sobre a abertura do comércio em alguns feriados. E aí você me contando de um pioneirismo que você fez com a agência de carro, que a agência de carro... tinha um histórico de não abrir funcionar os sábados, não é isso? Lembra pra gente um pouquinho como é que essa história? Antigamente, quer dizer, teve um período anterior ainda, vamos falar na década de 70, na década de 80, ele abriu oficina, mas depois chegaram à conclusão que aquilo realmente não dá. Você abriu a empresa inteira, como lá, ligaram o compressor, luz... botar de funcionar porque você tinha que ter nota fiscal, você tinha que ter empresas todas, não tinha como você separar. Aí acontece que você vai vendo, aí resolvemos fechar, fechou. Não só as agências que você comandava, mas todas as agências da cidade. Era uma cultura, né? Todas as bandeiras de carro. Aí resolvemos abrir sábado. Tinha sábado que a gente começamos a abrir 7h15 para as 8 e ficar até o meio-dia, vamos supor, aquele horário comercialzinho que era. E não tinha ninguém, não dava certo, não aparecia uma ou duas pessoas. Nem para reclamar. E aí aquilo foi, mas assim, vamos bater, vamos abrir. E hoje é um dia bom de venda. É um dia bom de venda, o comércio faz. Agora, se você tem que chamar para sua loja, eu sempre fui uma pessoa que sempre fiz alguma coisa. Você não esperou o poder público fazer chamativo para sua loja, nem entidade chamar para sua loja. Você mesmo tomou atitude. Se nós ficarmos esperando pelo poder público, o poder público é para nos dar outro tipo de assistência, não para ingerir no nosso negócio. Nós temos que fazer, bem ou mal, se a rua está chovendo, se está esburacada, se está isso, mas vamos abrir nosso negócio, vamos fazer uma promoção, bota um carrinho de pipoca, bota um algodão doce, se for o motivo, se é junino, bota alguma coisa de festa junina na sua loja, bota o funcionário seu com chapéu de palha, enfim, cria um ambiente que propício para que o cliente fique satisfeito. Concordo com você, Zé Francisco. Eu sempre botei, não sei se vocês lembram, talvez não, mas eu fiz desfile de carro na cidade, eu dia de sábado, pegava 8 horas da manhã, botava assim 10 carros, botava um carrinho de alto-falante na frente, saía pelo Alberto, fazia, hoje está aberto na Bracon, tem lá, eu botava lá um refrigerante, botava uma coisa,
Ia lá, ia gente que não queria comprar, queria só ver. Você levava o cliente para dentro do seu negócio. Independente de como é que estava a rua. E muitas das vezes as ideias não estão nos orçamentos muito caros, muito altos. As ideias estão no mínimo. É ali um refrigerante, uma pipoca, um algodão doce. O carro já era dele, o produto já era dele, botava já era dele. Botava ele no pátio ali. E o resultado, às vezes, não está nas grandes campanhas, né? Não está. Não. Você pode estar certo. As grandes campanhas por experiência de vida. Lógico que quando a grande campanha é uma campanha, talvez nacional, alguma coisa, lógico, ela dá efeito. Mas agora, a campanha, quando você faz assim no seu dia a dia, porque o cliente de Ralph é diferente do seu cliente. O cliente de Edivar é diferente do cliente de vocês dois. Quer dizer, nós temos que falar que que o nosso negócio está aberto. O meu cliente hoje, que hoje eu tenho outra atividade, é diferente da de vocês todos. Uhum. Mas nós temos para levar meu cliente lá, eu preciso ter. Hoje é uma coisa, é o celular, né? Quer dizer, é você ter a mídia social, que hoje é importantíssima. Apesar de eu não ser um expert, mas eu tenho certeza que hoje a mídia social é o que vai alavancar toda a nossa venda, melhorar o nosso negócio. Senão, quem não enveredar por esse caminho está complicado. Mas o negócio de Júnior é diferente. Se você observar que ele faz a mídia social dele, ele mostra o sofá, ele senta no sofá, ele bota o sofá. Esse é dele. O seu é outro tipo de mídia que você tem que fazer e você tem que atingir outro tipo de cliente. Porque você não está atingindo o mesmo cliente. Não, é diferente. A Arthur tem que pescar outro cliente. Você tem que pescar o seu cliente. Exatamente. Entendeu? E por aí vai. A gente, então assim, você até citou um pouco sobre a sua trajetória atual. Vamos fazer essa linha do tempo. Então você continuou da Bracon, né, teve o seu momento. E como é que foi essa, do meio para o final e onde você está hoje, né, como negócio? Né? Conta para a gente essa linha do tempo sua de negócio. Como eu viajava muito, tinha a Bradif, eu falei com você, eu fazia parte da diretoria da Bradif, ainda fiquei alguns anos, mesmo depois de aposentado, quase um ano depois. Enfim, em 2019, eu estou hoje com 74, eu tinha 72 anos, e resolvi, falar assim, gente, eu preciso aproveitar um pouco, descansar um pouco, usufruir um pouco da minha vida, da minha família, dos meus netos. Com os 2 filhos formados? Os 2 não, 4. Os filhos formados? Não, os filhos já todos já estão embora. Minha caçula hoje tem 42 anos, quer dizer. Então, a família toda formada. Eu tenho neto hoje fazendo faculdade de medicina, quer dizer, então você vê que... Já tinha cumprido o seu... Aí resolvi... Aí parei de comum acordo com o grupo. Continuo no grupo, quer dizer, entre aspas, quer dizer, não tenho vinculação zero com ele, só tem uma vinculação muito grande de amizade. Muito forte. Entendeu? Então, por exemplo... Quando você recebe Eloy, que é um poderoso da Volkswagen, da Recreio, agência Recreio. Eloy, filho. Eu já vi várias vezes almoçando com você. Um consultor sem pasta, né? Eles vêm aqui do troca ideia. Eu estou precisando falar com o Ralph. Como é que eu faço para falar com o Ralph? Aí eu faço isso, eu preciso... Você faz uma consultoria hoje nessa área, não faz? Faço. Uma consultoria. Faço para outras empresas. Outras empresas você faz a consultoria. Para o grupo, não. Para o grupo eu faço... para outras empresas eu faço alguma consultoria, a pessoa quer fazer, eu me contrata, eu faço. Aí entrou no ramo de turismo exatamente quando começou a pandemia. Aí foi em 2000... Como que está isso agora? Em 2019, eu já estava, quer dizer, eu programei que eu ia aposentar, quer dizer, eu não cheguei e falei assim, eu vou aposentar amanhã. Em 2018... Nós marcamos data, foi data marcada. Sim, foi planejado. Tudo planejado. Aí, em 2019, depois eu comprei uma agência de viagem, a LM, que já era uma empresa que estava em Campos há muito tempo, já quase 20 anos. Na época ela tinha 17 para 18 anos de existência. Uma empresa sólida e tal. Aí comprei com um sócio. E depois e aí ficamos. Em 2019 ela foi indo e foi crescendo. Aluguei, ela era aqui na 13 de Maio, num lugar muito ruinzinho. Aí saímos, alugamos uma loja, reformamos, enfim, fomos para Vila Pilenca. Só que ninguém esperava nesse mundo, veio a pandemia em 2020. Parou a viagem, parou tudo. Aí parou, ninguém viajava para nada. Você mal ia para entrar em Gruçaí, você tinha que mostrar sua conta de luz. Como é que Exatamente. Com casa lá, você mora dentro? Você entendeu? Com residência, ela tinha que mostrar. Então, aí veio o lockdown, botei aquela na plaquinha na loja. Não adiantava nem eu tentar fazer nada. Porque
Porque você que vende uma caneca, as pessoas ainda podem pensar em comprar uma caneca, mesmo em lockdown, mesmo em casa, né, ter necessidade. Agora, a viagem... Não tinha jeito. Não tinha jeito, você não podia comprar viagem para nada. Nem o outro lugar podia receber você. Você entendeu? Sim. Então, nós ficamos 2020 e 2021 praticamente, quer dizer, com alguns períodos melhorando. Aí você tinha aquele período, né, de 2021, que foi, depois melhorou, já no final do ano já começou a melhorar, e depois teve aquela Omicron, que deu uma coisa mais lá fora, aqui no Brasil não. E 2022, graças a Deus, está indo... Já está começando a voar. Já voar, já está vendendo. Já estou vendendo bem para... Mas um pouquinho voltando nessa situação, o que você acha que te tirou da aposentadoria? Foi aquele comichãozinho mesmo de fazer negócio? Foi. Você não se acomodou, você não estava à vontade de aposentar? Eu acordei de manhã cedo e fiquei achando que eu ia... Você tentou aposentar, Dedé? Aposentei. Tentou ficar em casa, sem internado. Quer dizer, eu acho que não foi nem aposentadoria, sabe? Porque quando eu ainda fiquei um ano, quer dizer, de 2019 até 2020, eu ainda fiquei no grupo dando uma assessoria para eles, tinha um contrato mensal com eles para fazer, que eles fazia parte do meu acordo para poder. Mas isso aí, mas sem compromisso, quer dizer, só quando eles me necessitavam. Aí, a primeira semana foi maravilhosa, o primeiro mês foi ótimo. Aposentei, não tinha nada a fazer. Acordava de manhã, saía com sem horário, sem compromisso. Mas depois aquilo foi indo, a cabeça começa a comichão. E eu tenho um problema sério. Eu fico inventando coisas na minha vida. Eu paro, se eu for para casa agora sentar, eu estou na rua, estou falando, rapaz, que eu podia abrir um negócio aqui. Minha mulher que às vezes escolhe, meus filhos... Dá uma segurada. Porque eu tenho uma ânsia muito grande de... Você vê a oportunidade, que é explorar essa oportunidade. Eu vejo como negócio. E você acha que todo negócio pode dar certo? Você tem alguma coisa que você fala assim, acho que essa coisa pode... eu ia falar sobre isso. A gente passou de vendedor de biscoito, isso aí. Areal... professor de matemática? Professor de matemática, parte de professor, né, de dar aula, vendedor de biscoito, vendedor de fogão, de representante, rodando o Brasil todo. Chegamos no veículo e agora estamos em agência de turismo. Ou seja, todo negócio na sua mão prospera. Você acredita que é um tino seu ou é que realmente a oportunidade está aí, tem que abraçar e ir com tudo? Primeiro, não é que tudo que eu pego dê certo, é minha vontade que eu tenho. Primeiro, você tem que ter lá do seu interior, você tem que ter vontade para fazer aquilo. Se você for fazer uma coisa que você não gosta, você já sai de casa, você não consegue. Primeiro, vontade de fazer fazer acontecer. Muito trabalho. Eu trabalho todo dia, vou na agência minha, eu estou viajando, agora... Às vezes passo uma semana fora, passo aqui, mas estou lá ligado, estou ligando todo dia, ligo às vezes 2, 3 vezes por dia para o negócio, para saber como é que está. E você ter persistência, porque às vezes você tem que ter. Agora, um grande negócio também é você achar que você vai abrir uma pastelaria ali e que você, mês que vem, vai ter dinheiro para viajar para a Europa. Não vai trocar de carro. Não vai. Você tem que saber que você abriu o seu negócio, você vai ter que ter um período que você dele ter maturação dele, ele vai ter que se robustecer, né? Vai ter que ter para você ter... Adaptar os processos também, o que dá certo, o que dá errado. Aí você tira dinheiro do negócio durante o processo de crescimento, ele não vai crescer. Não vai crescer. Você, por exemplo, pega uma loja, abre uma loja de vender roupa ou tênis, o que for, e aí você está ali. Aí eu cheguei lá, comprei um tênis, paguei no cartão de crédito. Aí divido em 3 vezes. Aí você já pegou o seu capital de giro, que era uma coisa, você já postergou. Chegou no final do mês, você tem lá. Aí você começou naquela conta que você ligou para o operador e pediu, operador, eu preciso descontar. Aí o operador, você já perdeu no cartão de crédito e vai perder de novo na hora que você dá antecipação. Eu estou até vendo aqui a propaganda do Sicredi aqui, que está apoiando a gente aqui. Era difícil dar crédito ao comprador de veículo, que é um valor bem alto, né? Muito alto. Não era fácil, não. Você tem que ter a compra de um veículo,
Porque é um valor agregado muito grande, né? Não existia antes, na época não existia cooperativa, né? Quando você começou lá atrás não tinha isso. Né? Não tinha. Banco não. que você tinha que buscar um banco era Banco Bradesco e Banco Brasil. E diferente do crédito para o empreendedor, né? É um crédito para um ativo imobilizado, né? Você não vai fazer dinheiro com aquele... Você não... Entendeu? Não era taxas boas, era difícil, não, mas né? tem taxas boas. Não, hoje tem, mas na época já tinha. Não. Ou a pessoa tinha que juntar um dinheiro para poder fazer a compra de um carro. Tinha que ter uma entrada e o financiamento era um financiamento que demorava um pouco a sair, mas conseguia. Você tinha que ter uma estrutura boa para poder financiar um carro. Não era uma coisa fácil, sim, muito fácil, não. Mas o crédito sempre existiu. Aí teve leasing, teve consórcio, nesse caminho teve tudo isso. Para ajudar a compra, né? A diferença do financiamento para o leasing do financiamento é porque o leasing, você consegue abater as prestações dele no imposto de renda. A operação é a mesma, o crédito é o mesmo. Você entendeu? Hoje, até que o leasing hoje está muito parado, né? Antigamente você tinha até leasing back, que você fazia, que era o leasing daquela mercadoria, daquele carro que você já tinha. Você entendeu? Enfim, tem várias opções de financiamento e hoje tem também, e lá atrás também tinha financiamento. Chegou a negar crédito a alguém, depois você se arrependeu e viu que aquela pessoa tinha um dinheiro? Teve algum caso assim, daquela pessoa que fala, o vendedor, ou o vendedor da sua empresa negou e depois o cara chegou lá e jogou aquela maçaroca de dinheiro lá? Não é que... Porque o crédito, quando era o financiamento, não éramos nós que fazíamos. Nós nunca vendemos o carro financiado. Eu nunca vendi um carro financiado. Não, eu nem falando pelo financiamento, porque assim, a gente ouve muita história de gente que é cliente que disse que eu fui subestimado. Entrei numa loja de carro e estava olhando, a pessoa achou que eu ia lavar o carro, limpar o carro. E, na verdade, eu estava querendo comprar. Às vezes não é o seu caso, é o caso do vendedor, às vezes, que faz essa leitura errada. Tem. Aconteceu também alguma coisa? Alguma coisa parecida. Já. Tem história, uma historinha rápida para contar. Teve uma vez com... É isso que a gente quer ouvir. Olha o corte história que a gente quer ouvir. Aqui na Bracom, por exemplo, teve uma pessoa que ele chegou lá, ele era... E perguntou quanto é que custava um Fuso. Um Fuso era... um carro top, né? Era um carro top. Um carro, vamos botar aí. Mas da Ford era de linha alta, né? Não estava no popular de jeito nenhum. Não, é o carro mais caro que tinha da nossa linha. Era um carro, ele custava, vamos botar 80 mil na época lá. Hoje era um carro de 100 quase 200 mil. Mas na época era um carro de 80 mil. E aí ele chegou e estava com uma pessoa do lado, uma pessoa mal vestida, não é mal vestida. O cara... Mais simples, simples. Se apresentar. Com a gaiola de passarinho na mão. Aí ele vai e pergunta para o cara da gaiola se é essa cor mesmo que ele queria. Ele falou assim, é essa cor mesmo que eu quero. Esse carro é mesmo. Então tá bom. Aí o cara foi e virou e falou assim, o comprador. Falou assim, eu vou ficar com esse carro, é 80 mil, eu quero que você fature para ele, que eu estou trocando nesse carro, nesse Curió daqui. E aí eu fiz o faturamento para ele deu o Curió. Trocou o carro no Curió. Trocou o carro Curió. Aí, e ele não ele não sabia dirigir. Eu tive que mandar o meu vendedor levar o carro em casa. Na casa do cara do Curió. Que isso. Não, tô te falando. Curió valioso. 80 mil reais. Não, mas eu conheço 80 mil reais de passarinho. As pessoas não teve época de dar 1 milhão, quer dizer, lá atrás, hein? 1 milhão no cavalo. Eu já vi caso o cara dar uma Hilux no Curió. Então, existe essa coisa. Então, aquilo me deixou assim, falei assim, gente, como é que pode? Eu, na minha concepção, quer dizer, passarinho para mim não é minha praia, né? Quer dizer, então, essa aí foi histórias engraçadas. Muito boa. Dedé, aproveitando aí o gancho, a gente sabe que todo negócio tem momentos, há horas e momentos de crise, né? Você falou um pouco sobre uma estratégia que você usou no momento de crise sua, mas assim, dentro desse cenário, né, dessa trajetória sua, o momento de crise principal que você passou, se você puder contar um pouquinho. Crise que eu falo assim, momento de, às vezes com uma demanda mais baixa, enfim, existe vários tipos de crise, né? Não só pandemia, crise financeira que já teve altos e baixos, vários, né? Sim, exatamente. Governos, em 30 anos dessa carreira, você passou por... Exatamente. Quantas moedas? Às vezes tem algum espectador nosso aí que está passando por um momento de crise. O que você diz, baseado na sua experiência, para quem está vivendo um momento de crise no negócio próprio? Você, quando está em crise, o seu negócio está em crise, você tem que olhar primeiro para dentro do seu negócio, saber se o seu negócio realmente é que está em crise ou se existe uma crise de mercado, uma crise paralela, uma crise, algum movimento externo.
são coisas diferentes, né? Porque você tem uma crise, por exemplo, a pandemia é uma crise externa, não é uma crise do seu negócio. Mas quando o seu negócio está em crise, primeiro você tem que enxergar isso. Qual é essa sensibilidade sua, se é o seu negócio que está em crise, por modo de administração, ou por seu estoque, você tem estoque demais. Posso falar de estoque um pouquinho? Deve, a gente quer aprender. Eu cheguei uma vez aqui na empresa, falei assim, computador, né, hoje tem essa vantagem, normalmente a concessionária de peça, de automóvel, ela tem assim, em torno de 5.000 itens. Que é parafuso, é isso, é filtro, é isso. Muita miudezinha. Aí eu cheguei e mandei tirar uma relação no computador, o que estava sem giro há 700 dias. De 700 dias para trás. O que tinha de 1 a 700, de 700 dias para trás, podia tirar o que estava de giro. Aí saiu aquela relação enorme de produto que tinha 700 dias sem giro. Aí eu falei assim, chamei o rapaz da peça, meu gerente de peça, falei assim, tira tudo da prateleira e bota tudo no corredor. Eu tinha espaço lá para isso, físico, aí botou tudo lá. Aí aquela montanha... Todo estoque ou só essa parte de 700 dias? Só esse que tinha mais de 700 só esse pedaço. Só esses itens. Aí vamos botar lá que teve uma quantidade razoável. É uma empresa antiga, uma empresa que vai tocando. Aí eu fui e falei assim, chama alguém para ver se alguém quer comprar isso. Aí ninguém quis comprar, falei assim, então tá bom, então chama lá o cara do ferro velho lá e vamos botar aqui, botei o cabeceiro no caminhão e vendi pro ferro velho. Então, aí você fala assim, você perdeu, eu perdi muito dinheiro. Mas, perdi não, eu tirei daqui da prateleira, eu ganhei espaço no meu computador e ganhei espaço. Depois eu fui mais ousado ainda, peguei para 410 dias. E mandei tirar de 410 dias e fui. Então, eu fui tirando meu depósito, que era enorme, eu diminuí meu depósito, eu diminuí gente para tomar conta, para limpar aquele depósito, enfim. E você girou um dinheiro que estava parado. Dinheiro. E eu fui fazer. E aí eu consegui vender alguma coisa. Aí depois, quando eu fui diminuindo o meu... Quer dizer, 700 dias já era peça muito... Tinha peça de corcel, de tudo. Já tinha mudado até a linha dos veículos. Mas eu fui vender, tirei e vendi. Então, eu tive uma ação olhando para dentro do negócio. Sim. E de repente, num momento de crise, por mais que você tenha perdido dinheiro, você girou ali, aumentou seu fluxo de caixa naquele momento. Reduziu o custo fixo. Reduziu o custo fixo. Você reduziu o custo fixo. Está vendo propaganda? Eu não vi ainda como é que é feito isso. A Amazon vendendo uma caixa fechada aí que você compra, aí pode vir celular, pode vir tudo. Essas empresas são muito também disso. Eles pegam, quer dizer, equipamento, não adianta você guardar um telefone, achar que você tem lá, que daqui ano que vem, esse telefone já caducou. Se passar 4 anos, você já virou máquina de museu. Então você tem que soltar fora, ver na sua empresa. Essa saída que Zé Francisco teve foi excelente. Eu já ouvi um outro, agora já para o mundo mais atual, chegando perto dos dias de hoje, que na época não tinha isso. Ele pegou e botou no Mercado Livre. Eu não tinha peças que aqui em Campos já não interessava mais. Mas para o Brasil inteiro, até para o mundo, alguém lá fora precisava daquela peça, né? E aí ele conseguiu chegar a esse cliente, né? Realmente é muito interessante, é bom você ter conhecimento do seu estoque, né? É lógico, é fundamental numa empresa. Você tem que ter uma leitura da sua empresa, né? É muito. Se você não é isso que eu falei, olhar para dentro do seu próprio negócio. Verdade. Voltando à resposta que quem me perguntou sobre a crise. Quando você está em crise que não é externa, que não é uma pandemia, é a crise do... Sim, entendo. Aí você vai ver, o seu negócio é o quê? É o meu estoque que está horrível? É o meu vendedor que estão arcaicos? Mas o que te norteava é relatório de papel ou de computador? Ou você tinha chão de loja, chão de depósito, você andava e circulava e via também? Eu tinha... Relatório é fundamental, para ter uma visão macro do seu negócio... Você papel é real, explica. Agora, dali você partiu. Se você não andar, meu amigo, quem não anda, não existe cobra que não anda, não engole sapo. Então, se você ficar no seu negócio, sentado na sua cadeira, na sua loja, e achar que sua loja vai funcionar, eu entrava dentro de seção de peça, aí por cima do telhado, eu entrava em qualquer lugar que você fizesse na mecânica, entrava debaixo do carro, quer dizer, no elevador, né? Para ver, perguntava aquilo o mecânico. Enfim, a gente tem que interagir no seu negócio, saber o que está acontecendo no seu negócio, saber a necessidade dos seus funcionários.
Ou ia às vezes almoçar com eles, tinha um refeitório, eu sentava lá, pedia uma quentinha, almoçava com eles lá, para poder a gente ver o que está... Participar para ouvir, né? Você tem que ouvir, ué, senão você não consegue. E eu até insisto que nós aqui da CDL tem contato com bastantes empresários. Eu digo que poucos de nós somos tão grandes que não temos condições de ir em todas as lojas. A gente tem que ir nas nossas lojas, nos nossos pontos, né? Presenciar ali o chão de loja, o balcão, né? A gente ter, e nunca ter hora para ir, e não é avisar. Eu saía daqui, por exemplo, para Cabo Frio. Tinha dias que eu saía daqui, eu acordava 6 horas, pegava o carro, daqui a pouco 9 horas. Daqui a pouco tinha dia que eu chegava lá da parte da tarde. Eu não chegava de manhã cedo mais. Quer dizer, então as pessoas não estão esperando a sua visita. Vou dar uma mudadinha de coisa. Zé Francisco presidiu essa casa aqui, a CDL, e agora essa função está cabendo para mim, que ele me passou essa bola. Mas às vezes a gente recebe muita lamentação. Tem muita satisfação aqui dentro da casa, mas a gente recebe muita lamentação. Você não acha que o empresário ele tem que mudar o disco ou rasgar aquela lista de reclamação e partir para uma lista de ação? Porque, mais ou menos, o que ficou desse período que você ficou quase 2 anos aqui? Foram 2 gestões, né? Eu acho que as reclamações sempre vão existir, estão existindo até hoje. Agora, eu sou contra. Eu nunca, como empresário, reclamei de nada, nem de CDL, nem da Baradif, nem em lugar nenhum. Porque eu acho que quem tem que resolver os nossos problemas somos nós. Se o nosso negócio não está bom, a incapacidade é nossa. Pode estar certo. Porque o comércio está ruim. O comércio está ruim, mas está ruim para todo mundo. E tem gente ganhando dinheiro. Você está inovando. Você está criando alternativas para que o cliente chegue na sua loja. Não adianta você pensar que aquilo que você fez, que abrindo a loja, principalmente aqui nessa região mais central da cidade, que é uma parte que está um pouco, quer dizer, com o advento dos shoppings. Como todos os centros de no mundo inteiro tem... Deu uma caída, própria federação nossa é no centro da cidade, na Rua Acre, a gente vai ver no entorno dela ali, quantas lojas fechadas, tudo fechado. Então, os centros, você vai no centro de São Paulo também, estão revitalizando os centros, agora vão fazer a parte residencial no centro do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, bastante. Começou vários. E todos estão abrindo venda e estão vendendo imediatamente. 700 unidades, 800 unidades, todos estão vendendo. São criatividade, estão derrubando aquela coisa antiga, fazendo... Logicamente... Uma revitalização vindo até com o morador, né? Com o morador. Que acaba que a gente está até passando por isso, né, na nossa cidade, falando um pouquinho de problemas macro, né, que a gente está abordando, que é realmente o acesso ao centro, né, até dos nossos funcionários. Campos se tornou uma cidade muito grande horizontalmente, muito distante do centro. Então, quando você cria essas possibilidades da pessoa morar próximo ao centro, próximo ao trabalho, por exemplo... Você acaba povoando mais, né, o centro da cidade. Eu vou citar até uns 2 exemplos, assim, realmente. O lojista do sempre assim, ele tem que insistir no negócio dele, olhar para a loja dele, melhorar a pintura, iluminação, funcionamento. Se é um feriado, se ele acha que o produto dele vai vender naquele feriado, tem que insistir em abrir, ele tem que divulgar aquilo ali, né? Não espere por ninguém, não espere pela entidade, não espere pelo poder público, e ele faça isso. Mas ontem eu fiquei muito surpreso, ontem a gente começou a andar pela cidade, para ver, a gente fez um projeto que foi o Central Fashion Day, e aí pediram para os bairros. E eu fui levar o pessoal do Sebrae para conhecer Goitacazes e Guarulhos, que ele não conhecia e não sabia ter acesso lá. E ficou impressionado, o comércio lá era 7h30 da noite, bombando, a quantidade de pessoas circulando lá em Goitacazes ou em Guarulhos era intenso, né? E o lojista já estava com a loja aberta. Será que ele enxerga diferente do lojista daqui? Não é, né? Ele já viu que tem oportunidade de venda. E eu digo assim, o centro tem o maior fluxo de pessoas, ainda o centro de Campos, tem o maior fluxo de pessoas circulando, ainda é o centro de Campos. Sem dúvida nenhuma. Não é? Então, a rede bancária, ela está toda ali. Quer dizer, apesar de ter ramificações, mas a parte macro ainda está aqui. Então, você tem que aproveitar essa oportunidade. Se a pessoa está circulando ali ainda, você ainda tem que ter uma loja bonita, você tem que ter uma loja preparada, um bom atendimento. Entendeu? Atualizar isso aí, né? Eu acho que isso merece muito a gente dar uma olhada, um outro olhar para a sua loja, para a sua empresa, né? Dar uma nova guinada, né, Zé Francisco? Não tem nada pior do que você entrar numa loja e ver aquela loja suja, a loja catingosa, você não cuida do banheiro da sua loja, o cliente, se tiver uma necessidade de um banheiro, está aquele banheiro horrível. Gente, você acredita? Eu entrava em todos os banheiros da minha empresa, tanto masculino quanto feminino. É um cuidado muito especial. Eu botava no banheiro feminino um detalhezinho, uma florzinha, botava as coisas lá, eu botava.
E eu me lembro que as coisas sempre tinham cuidado, tinha um cafezinho, tinha um balcão, tinha uma revista atualizada, não era revista de 200 anos atrás. Você chega hoje, às vezes você vai num consultório qualquer que seja aí, médico, dentário, tá lá uma revista de 2018, quer dizer, não é possível, então é melhor não ter Xuxa nada. está grávida. Dedé, você, curiosamente, né, eu queria que você falasse um pouquinho, até como motivação, porque às vezes tem empreendedores, né, que chegam a certa idade e eles acham melhor parar, né? Simplesmente sai do negócio ou transfere para um filho, né? Leva na sucessão. E você falou que você é um pouco inquieto, né? Saindo da Bracon, você entrou em outro negócio. Gostaria que você contasse, assim, desse uma dica até e falasse um pouco isso para motivar, que eu acho que é importante. Acho que a gente nunca deve parar. Lógico, reduzir a carga, moderar isso, porque a vida também tem que ser aproveitada, a energia diminui. Mas eu acho importante essa sua visão, na idade que o senhor está, de você continuar um outro negócio. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. No momento da vida pessoal sua, né, com a idade, e você tendo que abrir outro negócio, né, decidindo abrir outro negócio. O que você tem a falar para o pessoal também que está assistindo? Com tesão ainda, com força para poder tocar o negócio. E estou pronto para abrir outro ainda. Se tiver mais coisa aí para abrir, se tiver gente querendo abrir comigo aí. Já fica aí. Né? Já estou aí para... Porque realmente tem para quem quiser que está assistindo o podcast, quiser abrir o negócio. Tem empresários. Mas um ótimo sócio. O trabalhar, você tem que ter vontade de trabalhar. Quer dizer, tem gente que não tem, gosta mais de ficar com comodismo, não que eu tenha nada contra, pelo contrário. É só que cada um é o foro íntimo de cada um, né? Vontade de trabalhar. Eu, quando abri a LM, comprei e falei que aposentado, e eu entrei na parte de turismo, que é uma coisa que me mexeu comigo. Isso com quantos anos que a LM você abriu? Você tinha quantos anos? Eu comprei a LM no final de 2000. O senhor tinha quantos anos? Não, foi agora, eu tinha 72 anos. Então, com 72 anos ele abriu um novo negócio. Abriu um novo negócio, foi. E não só um novo negócio, um ramo completamente diferente do que tudo você... aquilo que eu tinha. Fica a aula aí para fez regra dos 9729, 9 fora, nada, mas a posição do zero, novamente, uma vida nova. Então, estou tocando, eu tenho contatos hoje fora do país, quer dizer, hoje eu tenho contatos com pessoas de Portugal, da França, da Espanha, enfim, da Itália. E, quer dizer, tem como pessoas que trabalham comigo nisso. Consegui fazer nesses 2 anos isso. Em plena pandemia, consegui isso ainda. Eu vou até um pouquinho a mais, além desse network, eu vou insistir que você é muito bom nisso aí. Você tem uma companheira, que eu conheço também bem, a sua esposa Vânia, ela ajuda a agregar isso aí, né? Vocês sempre foram grandes anfitriões e você sabia, eu digo até que você sabia escolher mais quem você recebia. Você recebia, parece assim... Era cultivando, vocês cultivam essa amizade, vocês trazem para perto. Isso é muito bom. Você tem na sua companheira esse complemento, né? Eu noto isso muito nesse casamento de vocês, é muito bom nisso aí, né? Vânia é minha parceira, Sabe de tudo, acompanha a sua história de negócio? Toda a minha vida, toda a história, me acompanhou, é uma guerreira, a mulher que criou meus filhos, me incentivou muito. Se eu tivesse que casar com outra pessoa, eu casaria com Vânia de novo. Se eu voltar em outra encarnação, ela é a pessoa que, para mim, não tem igual. Essa história de uma mulher importante é muito fundamental. Se você não tiver sossego dentro de casa, se você tirar, a mulher tem que ser parceira. A mulher não pode... porque Vânia, às vezes eu ligava para ela, Vânia, eu preciso receber umas pessoas, preciso trazer uma pessoa. Ela falava, nessa área que eu vi. São quantas pessoas? Já está tudo pronto. Daqui a pouco, ela resolve, ela aceita, ela faz, ela organiza. Eu não precisava nem pensar, nem me preocupar. E aí você vê que, como ele vê, toda essa história dele, ele fez matemática, mas se relaciona com médico, com um grande empresário lá de fora, com o cabeçola de fora. E sempre ela foi muito parceira. Eu vejo que eu vejo que é muito importante realmente. Nem para todos nós, vocês estão começando a vida aí, casando de novo, começando com relacionamento. Como é importante essa parceria, né? Se você não muito do companheiro que estiver do lado para isso. Que às vezes é comum às vezes você chama a esposa, vamos para falando, vamos fazer vamos ao Rio, vamos jantar na casa de não sei quem é, não conheço, não tem ninguém, não vou. Vamos passar o fim de semana. E acaba que as nossas vidas não se resumem ao nosso negócio, né? A gente está aqui hoje falando dentro de uma casa com 60 anos de história e que suga um pouco também do nosso tempo, da nossa hora livre, digamos assim, né? E você ter a parceira também que entende
e que sabe que você é um parceiro, né? Também que a gente tem nossas diretoras também, e que sabe que aquela segunda-feira nossa à noite é sagrada pra gente estar aqui, e nos outros eventos também da casa, né? E a pessoa que tá com você, ela entender e te apoiar e estar do seu lado nesses momentos também, porque não resume só os nossos negócios, né? E falando nisso, né? Depois, além disso, teve, como o Edivar já deu spoiler aí, na presidência da CDL, você assumir uma instituição, né? Do comércio, que você participou de outras instituições também, como você falou na época mais para trás, né? Mas você assumir também a CDL, isso até é uma coisa importante, é uma coisa que eu acho que é bom você falar um pouco sobre essa experiência de você comandar uma instituição, né? Que a gente sabe que não tem remuneração do presidente, né? Nem da diretoria, é por amor, né? É por se doar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa etapa também da sua vida, do Dedé presidente da CDL. Para mim foi muito gratificante. Primeiro que Deus me iluminou na hora que eu consegui fazer a minha diretoria. E todos os meus diretores, eles foram muito generosos comigo, muito. Me acolheram, me incentivaram, foram meus parceiros, entendeu? E também eu consegui trazer uma dinâmica diferente para a CDL no momento que a gente tem que abrir. Isso aqui era muito assim, como é que eu vou dizer? Eu participo da casa há muitos anos, eu estou aqui há 20 e tantos anos, sócio. Como diretor, sócio? Já fui diretor dessa casa, com Maria Luísa era presidente, fui tesoureiro com Noêmia da primeira gestão da Fundação CDL. Fui um dos criadores do Mentor lá atrás. Da criação da Fundação CDL, nós tivemos até que nos cotizar pessoa, entendeu? Para poder começar a fundação, né? Botar dinheiro, nós botamos, eu participei disso, enfim. Mas a participação de todos é que foi importante. Quer dizer, eu trouxe a minha experiência empresarial para dentro do CDL. Sim, a gestão. Para fazer gestão. Então, você só faz uma gestão quando você, voltando àquele velho assunto, quando você consegue distribuir. Não adianta. Edivar não tem capacidade de fazer sozinho tudo. Ele tem que ter gente do lado dele para fazer. Não só lá na empresa dele, como aqui dentro do CDL. Então, se você não tiver gente que possa fazer, que possa te ajudar a criar, mesmo que erre, vão errar. Errar 10 vezes, 20 vezes, mas vamos fazer. A gente está com 2 caras aqui, Rafa, na mesa que não tem vergonha de falar assim, esse assunto eu não domino não, eu preciso de você. Quantas vezes eu já ouvi de Dedé na gestão passada e de Edivar falar, isso aqui eu não domino não, pega isso aqui, debruça e depois só me explica. Nós não sabemos. A gente precisa de uma equipe, né? Eu digo sempre isso para todo governante. Quando tem alguém que é candidato a prefeito, que vai conversar comigo, eu falo assim, olha, escolha uma equipe técnica excelente. Você tem que ter uma equipe política, tem que ter uma equipe técnica. Porque o técnico vai entender. Você não tem obrigação de entender de saúde, educação, urbanismo. Não, cada um você pode ter um bom senso para aquilo e mantendo uma equipe boa, você vai levar aquilo ali bem. Então, acho que tem realmente ter uma equipe. Mas, como você falou, a estrutura aqui da CDL é muito legal. E eu até vou aproveitar e dar um recado, que muita gente fica falando assim, lá é clubinho, é panelinha. Chega para perto, né, Dedé? Chega para perto. Vem todo o trabalho de todos nós aqui é de doação, realmente. Lógico. E quando você começa a participar daqui, a gente é uma cachaça. A gente fica tão envolvido que a gente não quer nem sair. A gente está bebendo cachaça, está bebendo água. Mas a gente fica até envolvido. E realmente acaba virando um clubinho, né? Porque a gente se encontra tanto e se vê tanto que a gente leva essa relação para fora pode daqui. Se associar, pode vir para cá. Pode se associar, não só a casa, mas pode se associar. Mas vem para perto, que vai agregar a gente, que é muito que vocês tragam ideia. Vocês podem ter certeza que hoje, por assim, a CDL, como tem um vídeo que está rodando aí, contando uma história que ela veio lá de trás, mas hoje a CDL ela pensa muito amplo, né? Já de boas gestões para cá, a gente vê que a CDL ela se preocupa muito com o crescimento do comércio, mas não é assim, limitado no desenvolvimento do município, na geração de trabalho e renda. A gente apoia o artesanato, a gente apoia o turismo, a gente apoia uma série de ações que vão fazer desenvolvimento na cidade, né? Lógico. O seu pai foi um defensor disso. Quer dizer, eu sou suspeito de falar, porque foi um dos maiores amigos que eu tive na vida, Edivar. Era um parceiro incondicional, quer dizer, parceiraço. Quem não teve a oportunidade de curtir com ele. Mas ele era... A gente olhava para a CDL, olhava para na conversa minha com ele, a gente não via só o momento, só o comer, só a lojinha, só o centro, só a pilinca, só...
Sim. Você via a cidade como um todo. Porque na hora que a cidade acontece, né? Acontece as coisas na cidade, acontece para todo o nosso comércio. O comércio vive de quê? Da satisfação da população. Claro. Então, e quando o Rafa fala, a gente está aqui por amor, porque gosta e porque não tem salário realmente. Não, realmente. Mas o nosso salário o comércio está forte, é a satisfação, o dinheiro está rodando e as nossas lojas prosperando. Então a gente está aqui realmente para trabalhar o desenvolvimento da cidade, porque isso lá na frente volta para a gente, realmente, né? E é tão família isso aqui. Não tem aquela história assim, quando alguém fala do seu filho, que você não permite. Você pode reclamar do seu filho. A gente assume o comércio da gente. A gente fala com vocês, não, você tem que melhorar o atendimento, melhorar a sua loja. Mas vai alguém falar mal do comércio aqui de campo, que a gente briga que não, é o melhor atendimento. A gente pode saber que não é aquilo. Mas a gente trata o comerciante como nosso filho. Mas a gente às vezes chama atenção quando fala aqui com vocês, e para isso aí, né? Para esse canal aqui, para vocês verem experiências de empresários que veio lá de trás. Dedé, eu tenho uma experiência muito boa, que eu pensei que ele já tinha nascido, já começando a vender como se fosse um mascate, mas não. Ele foi começando, foi lá 20 e tantos anos de idade, que você foi, na verdade, entrar na vida comercial, né? Foi. Verdade, bacana. E a gente procurou, quer dizer, você vê, eu fui vice-presidente por dois mandatos na Fundação Rural, sou conselheiro da Associação Comercial. Enfim, a gente vai procurando ter relacionamento. Network. Tem que estar envolvido, entendeu? né? Você fazer, porque senão você não consegue trazer. Eu fiz muita coisa. A única coisa que às vezes eu falo, quer dizer, graças a Deus consegui que eu tenho 4 filhos, todos os filhos são formados, todos. Nenhum seguiu a área. Eu tenho um médico, foi mais pela área de eu tenho um médico, uma dentista, uma fisioterapeuta e um advogado, quer dizer, então todo mundo foi uma... O pai conseguiu custear tudo trabalhando lá na empresa? Lógico, o pai conseguiu custear todo mundo. Hoje estão todos independentes, graças a Deus. E todos lidam com pessoas, né? Diretamente lidam com pessoas também. Mas vem a escola do pai Dedé, do Zé Francisco, de lidar tão bem com pessoas, né? Mas também foi muito... Eu sei que o Rafa quer fazer uma pergunta, para não cortar para a gente entrar nessa linha aqui e deixar a Rafa fazer uma pergunta depois. Eu vejo que Dedé também mantém, além da esposa, uma ligação familiar muito grande. Ele traz os filhos para perto, tem a hora de estar os 4 juntos e tem a hora de estar individual também. Eu vejo que cada dele chega para perto e ele ouve o filho. Isso é muito bom, né? E isso, a gente funciona assim, né, Zé Francisco? Eu acho que a pessoa, quando ela se resolve todos as pendengas que tiver, ou familiar, ou do empresarial, você sempre resolveu, não só com o empregado, como também com os seus filhos também. Né? É engraçado, e hoje a gente vai criando com os filhos uma relação. Hoje eu sou muito dependente dos meus filhos, não dependente financeiro, mas sou dependente do carinho da atenção. Até de soluções, de resoluções que eu venho a fazer. Esses dias mesmo, eu estava querendo comprar um negócio aí, enveredar para um outro caminho que a minha cabeça estava coisa. Aí eu botei lá e falei, não, papai, você não vai fazer isso não, vamos entrar não. É isso que eu ia te perguntar, como é que foi para eles ver o pai sair de uma recém-aposentadoria que nem chegou a ficar aposentado e entrar num negócio totalmente... Como é que foi essa reunião ali na cozinha de casa? Mas aí a viagem foi... A agência já era uma coisa que eu tinha vontade, já tinha falado com eles lá atrás, o dia que eu aposentar eu vou fazer... Não era essa específica, tá? Mas porque eu sempre gostei muito de viajar, muito. Mas eles também gostam de viajar. Tem filhos meus que viajam bastante e tal. Mas eu sempre tive com eles um relacionamento recíproco. Mas a aceitação desse outro negócio foi. Mas teve negócio que eu ia fazer que, papai... Sossega um cadinho, papai. Faz isso não. Vai não, porque... Aí eu obedeço. Eu já estou na idade de obedecer eles. Eu tenho filho com 48 anos. Então, não é nenhuma... Né? É verdade. Meus filhos estão... A minha caçula tem 42. Quer dizer. Mas esse processo, então, da desistência da aposentadoria foi tranquilo para eles? Para eles, tranquilo. Quer dizer, não foi onde... Porque, na realidade, eu sou aposentado. Hoje eu tenho... Quando a gente fala em aposentadoria, aquele bermudão no joelho, chinelo, isso nunca passou pela... Mas porque vocês não me conhecem. Eu trabalhava muito, quer dizer, que eu quero dizer, não é, às vezes as pessoas pensam que você trabalhava, não é só o trabalho. Eu viajava demais. Eu trabalhava, eu estava em Campos, eu estava em Macaé, eu estava em Cabo Frio, chegava no Rio, pegava um avião, ia para São Paulo.
eu estava em São Paulo, eu estava em São Bernardo, entendeu? Eu estava sempre vendo, eu estava em Cachoeira do Primeiro, eu estava em Itapirona. Eu não parava. A Vânia, minha família era... fora eventos que eu tinha fora do próprio país. Realmente, a gente... eu posso até falar do meu avô, né? Meu avô faleceu com 85 anos trabalhando. Então, eu nunca vi a imagem dele aposentado, dele sem trabalhar. Vocês então, falam que você está até um empresário aqui, Dedé conheceu bastante, que é o Hugo Aquino. E o Hugo Aquino, uma vez conversando com o papai, eu criança, sempre do lado, sempre querendo observar o que eles falavam. E aí o Hugo Aquino falou, aposentadoria de homem, o assunto era aposentadoria de homem e paletó de madeira. Eu, criança, eu falei, que merda é essa tal de paletó de madeira? Onde que vai usar? Aí, quando eu cresci, eu fui saber que paletó de madeira era caixão, né? Então, o homem só gosta de aposentar quando para de trabalhar, realmente, né? E essa casa aqui, por exemplo, voltando ao que você me perguntou, quer dizer, é porque quando eu, graças a Deus, tive tempo. Porque lá atrás, há 10 anos atrás, talvez eu fosse um péssimo presidente aqui para casa. Porque eu não ia deixar o negócio, que eu não tinha tempo, eu estava viajando por aqui, para lá, para fora, Sim. E aí, a gente tem... É doação, né? Doação. Hoje é quando você reconhece isso. Para mim, eu estou num momento de ebulição que eu não teria condições de assumir a CDL. Mas eu estava falando, e perdi um pouquinho aqui, que eu estava falando dos filhos. Sim. Vamos lá. E a gente tem que pensar, vocês que são jovens, quer dizer, que vão ter filhos, alguns já têm, outros não têm. Recado para os jovens aí. Vocês têm que ter conhecimento, têm que estudar. Saber falar uma língua é importantíssimo. Importantíssimo. Saber, mas não é falar como eu falo, um inglês dominar. Horrível. Você não passa fome, você não passa fome. Você fala inglês, você consegue se ver. Não passo fome. Entendi. E olha lá. Consegue se virar. Mas você tem que falar. Meus filhos todos falam, escrevem, dominam o idioma. Falam em telefone. Quer dizer, é difícil você falar por telefone. Speak in English. Você daqui falar com a pessoa lá, a pessoa tá... Vamos fazer um pouquinho de inglês então. Entendeu? Você tem que ter. Eu tinha uma dificuldade muito grande na Bradif, eu tinha que ter intérprete. Entendi. Porque a pessoa que estava lá nos Estados Unidos, a gente estava tendo uma tele-reunião, eu como diretor da Bradif, estava falando com um cara lá da fábrica em São Paulo, nos Estados Unidos, tinha que ter alguém falando do meu lado, porque a pessoa vai falando e não tem como você entender. Sim. Nem, para o meu caso, nem estava assim 1%, 2%, porque é muito difícil não ter você falando. Então, e essa era uma dificuldade. Eu gostaria de ter estudado, mas como eu lá atrás, no início da minha vida, não estudei isso, eu estudei latim, vocês acreditam? Você passou algum sufoco no exterior, nessas viagens que você teve que ir a trabalho para fora, por não falar de CBL? Passei. Fome, desespero, não, né? Não, porque eu sou bem safo. Não, copo, bebida. Não, teve uma vez, eu nunca me esqueço, eu cheguei nos Estados Unidos, isso há uns 20 anos, 30 anos, eu estava... Aí o cara com medo, falou assim, gente, como é que pede esse troço? Eu não sabia, entrei do lado de um cara assim, e ele foi fazendo o que ele fazia, eu fiz igual. Voltei naquela coisa e fiz igual, comi. Salvei ali, quer dizer, então você tem que ter eu nunca fui encabulado, eu nunca fui introvertido, né? Eu sempre procurei... Tem que se virar, né? Tem que se virar. Mas você não fazia aquela linguagem que achava que a pessoa de fora era surda, né? Que você falava assim, água, aí você não sabia, não entendia, era water. Água. Aí você começa a gritar, água, achando que o cara é surdo, né? O cara não está entendendo nada, você pode gritar ali, espernear. Mas é difícil, você tem, e é uma falta, quer dizer, realmente você tem que... Precisa sim. Você falar uma língua é muito importante. Dedé, em relação à CDL, né? Acaba que a gente lida com momentos que a gente tem debates produtivos com a sociedade, né? Com os entes públicos, na verdade, né? E a gente hoje vive numa região, né? Campos Goytacazes, né? 2022, que tem um Porto do Açu aqui próximo, que está aí há 10 anos aí operando, em situações em que envolve a nossa região. Gostaria que você falasse um pouquinho, até pela sua experiência, o que você espera da nossa região para as próximas gerações, para os seus filhos, para os seus netos, enfim, o que você
O que você vê, por exemplo, de onde você enxerga de oportunidade para a cidade, ou o que falta para a cidade dar um boom e se tornar, de repente, tão grande como todo campista deseja? Campos, nós vivemos, é uma cidade maravilhosa, eu sou campista e sempre vivi aqui, tudo. Eu acho que nós temos tudo para dar certo, tudo. Nós temos insolação, estamos perto de 2 capitais, o estado, o Rio de Janeiro e Vitória. Estamos num corredor, uma malha rodoviária boa, apesar de estar abandonado pela a parte de ferrovia, mas eu acho que isso aí vai consertar. E o Porto do Açu, como você falou, é realmente a redenção para um futuro muito próximo. Acho que as coisas já estão acontecendo. Campos hoje já tem alguma coisa que tem, inclusive na periferia. Quando a gente fala periferia, eu estou falando dos municípios até de São João da Barra e outros lugares por aqui. O próprio Campos mesmo, você vê que é a parte de universidade em Campos, escolas técnicas. É referência, né? É referência porque o Porto do Açu está absorvendo muita gente e vai absorver muito mais. Falta gestão pública? Falta. Uma gestão pública no modo geral. A gente pensar grande. Nós temos que realmente fazer um investimento na nossa cidade para 20 anos, para 30 anos, e vamos fazer alguma coisa, um planejamento, e vamos começar nele agora. Não importa se daqui a 2 anos, o grande problema sempre dos políticos é que, por exemplo, que o nosso atual prefeito faça um planejamento para 20 ou 30 anos. Ele não vai ficar 20, 30 anos, sim, lógico. Mas, em determinado momento, quando ele sair, entra o próximo, não, esse aqui foi ele que fez, eu não vou. Não, nós temos que parar com isso, nós temos que ter uma visão de município. Vai o chato da teoria de novo. Se despide de vaidade, aquilo que a gente falou lá atrás. Lógico. O político tem que se despedir de vaidade de que aquele projeto, quando ficar pronto, não é mais dele, é da cidade, é do município. Exatamente, do município, eu fui treinado em Curitiba, eu queria avançar no urbanismo, e lá você pensava a cidade sempre 20 anos à frente. Então, se a pessoa quiser mexer na 28 de março, independente se o prefeito atual, se é o próximo prefeito, vai seguir aquele projeto ali. Não quer saber. Se vai concluir, eu não consigo concluir, o outro quer mexer na... quero mexer na Zé Carlos. Aí chega e desmonta tudinho que um fez. Não é. Você vai seguir a linha de projeto. E essa rua vai ligar aqui, não é essa confusão toda, às vezes, que está acontecendo por aí, que muda. A cada 4 anos tem um projeto novo. A cada projeto novo, exatamente. Né? Então, isso é muito importante. Nós precisamos estar atentos a isso. Então, a gestão pública tem que acontecer. Um dos problemas do centro também, quer dizer, não é do centro aqui de Campos, estou falando do centro das grandes cidades, é que elas foram projetadas há 60 anos, 80 anos atrás, 100 anos, e você não tem hoje uma caixa de rua, você não tem, às vezes, um escoamento perfeito, você não tem lugar para estacionamento, porque era comum você fazer prédio sem garagem. Sem garagem, era fácil de rua. Era lote colonial, era estreito, tinha que fazer fácil de rua. Então, e às vezes você quer proporcionar um calçamento, um calçadão para poder dar conforto para o cliente. E às vezes tem próprio lojista, mesmo empresário, que está contra isso aí. Que não quer, que eu quero passar de carro em frente à minha loja, dar tchauzinho para o vendedor. Então, acho que nós temos... Então, você acredita que assim, uma solução de curto a médio prazo seria a gente ter gestores realmente, pode ser empresários ou não, mas que venham dessa área de gestão em cargos públicos mesmo no executivo, como a gente tem o caso hoje do governador do estado de Minas, que é um executivo, né? Ele tem a família dele tem uma rede de... Fizemos muita reunião, eu e Zema. Sim. Zema foi, quer dizer, porque ele era concessionário Ford, lá em Belo Horizonte, e não só no interior também, tivemos muita, encontramos nos eventos. É um bom empresário. Como empresário, nem sabia. Então, passa de ter gestores mesmo na administração pública. Sem dúvida nenhuma. Porque quando você encarar aquilo com uma gestão pública e que você... Não estou aqui dizendo que tem gente que gosta, que quer ser candidato, quer ser prefeito, depois quer ser governador, quer ser senador, quer dizer, seguir carreira dentro daquele parte político. Agora, o gestor público, normalmente, ele pega 2 mandatos, faça alguma coisa e resolve e sai fora. Quer dizer, passa para para outras pessoas. Porque é justamente
quando você perpetua no cargo, você quer ver um exemplo de uma coisa aqui em Campos, vocês são novos, não estou aqui falando se ele foi bom ou ruim, mas sim, Demerval Crespo foi presidente da Cooper Leite por 25 anos. Eu acho que ele errou quando ele não preparou ninguém. O dia que ele saiu... Desandou. Eternizou uma cooperativa, mas era uma cooperativa que era marcante. Campos ficou... Era expoente graças à cooperativa que ele comandava. E Campos, nós tivemos agora aqui na CDL a visita do secretário de Agricultura. Você vê que uma bacia leiteira de Campos, como é que diminuiu? Bastante. Eu lembro esse dado, né? Porque eu até cheguei em casa e conversei sobre isso. A gente chegou a produzir 300 mil litros leite mês. Hoje, quando bate 100 mil litros é recorde de festa. Toca sininho. Então, é muito pouca. Quer dizer, então, as pessoas... Quer dizer, ele foi uma gestão. Sim. Uma gestão também que ele ficou, ele não preparou ninguém. Ele podia ter passado como aquilo ali, a eleição, como não é a nossa CDL. Sim. Ele podia ter ficado um mandato, ou 2, ou 3, ou 4, daqui a pouco passava para outro. Ia fazendo, se preparando. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, botando esse jovem dentro da CDL. Isso aí. Gente, nós estamos quase 2 horas falando aqui. Eu acho que vamos encerrar, porque a gente tem muito assunto. A gente traz Dedé de volta para vocês aqui, vai ter mais coisa para falar depois, né? Dedé, só dá um recado assim: quem quer começar a empreender, qual a dica que você dá? Antes da dica do meu presidente, eterno presidente, você tem algum presente para poder dar para o nosso convidado? Claro, o presente vai ter, mas é com o Ralf. O presente é Ralf, que é o presenteador hoje. Agora, do nosso patrocinador. E faz essa dica de... Olha só, hein? Presente aí do nosso patrocinador. Sicredi, para o nosso convidado. Obrigado. Pode abrir aí, mostrar aí o presente bom, presente pessoal que está assistindo. Obrigado, Sicredi, pelo presente. O nosso não tenham medo de cooperativa. Cooperativa, olha lá, caneca, que é muito boa aí. Quem abrir conta no Sicredi vai ganhar, é garantido. Eu vi no podcast da CDL. Bonézinho, show aí. Já vai usar para caminhadazinho. Vou usar para minha Esse boné vai fazer um sucesso em Antafona. Até ficou meio cara de fazendeiro. Esse boné vai fazer um sucesso em Antafona. Obrigado, Sicredi, patrocinador do podcast. Vamos deitar a bolsa, que eu não sei como é que está a situação de câmera aí. Né? Isso aí eu ajudei lá. Depois sinal. Diz pra gente como é que você quer começar a empreender. Qual a dica que você dá para o novo empreendedor? Ele escolher aquilo que ele ama fazer é importantíssimo. Não adianta você querer vender hambúrguer se você não tem nenhum cacuete para cozinha, se você não sabe mexer em nada. Se você quer ser comerciante de loja, você tem que saber atendimento, você tem que gostar de gente, você tem que saber ouvir. Entendeu? Se for para um restaurante, você tem que entender cozinha. Se você vai para transporte, você tem que ver. Enfim, aquilo que você escolher, você tem que gostar de fazer aquilo. Porque senão você não faz. Se você não gostar daquilo, entendeu bem? O comércio, por exemplo, o comércio é fácil. Se você gosta de gente, você gosta de atender, você gosta de ouvir as pessoas, você vai saber que vai ter reclamação, vai ter tudo, mas você está ali pronto. E se cercar de pessoas que... E depois é você ter ao seu lado gente capaz que possa te acabar. Primeiro, você adoece, você às vezes é surpreendido porque tem que fazer uma cirurgia, a sua loja não pode fechar enquanto você está fazendo isso. Você tem um dente que você tem que arrancar, tem que ficar de repouso, a sua mulher vai ter neném, você vai ter que ir lá para ver. Enfim, você tem que ter gente ao seu lado, capaz e sempre muito capaz. Pensar nisso, na capacitação. Se ele não for tão capaz, mas que ele tiver conhecimento, entender, capacite ele. Gente, capacitação dos nossos funcionários não é uma questão de você... Não é despesa, é investimento. É investimento. Você investir no seu próprio negócio. Vamos brindar? Foi muito bom, foi excelente essa entrevista.